E fala, torcida de São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí o que o craque Miller falou sobre as duas novas contratações do São Paulo, o Wendel e também o Enzo Dias, os dois novos laterais do Tricolor. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal. A meta agora é 20 mil inscritos, só 20 mil. Se inscreve se você não for inscrito, tem notícias aqui todo santo dia. Já tá trazendo notícias e informações, beleza? A gente vai assistir o vídeo junto, no final do vídeo eu volto, a gente vai falar sobre o Enzo, vai falar sobre o Wendel, vai falar sobre a temporada do São Paulo, muita coisa. Cresce os diretores, eu tô deixando aí na descrição, sem mais enrolação, já sabe, simbora pro vídeo. Começar falando de São Paulo. José Paes está na nossa redação de esportes para atualizar o mercado da bola do Tricolor. Boa noite, Zé. E aí, chega mais com as novidades aqui do nosso querido Tricolor. Fala, Marina, beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, o São Paulo tá movimentando bastante aí o mercado da bola, né? Hoje o Tricolor assinou um pré-contrato com o Wendel, lateral esquerdo, que é jogador lá do Porto de Portugal. Então, a partir do meio do ano agora de 2025, o Wendel já é jogador do São Paulo. São Paulo, inclusive, tá tentando acelerar essa negociação, tentando fazer com que o Wendel já venha pro São Paulo, pro Tricolor agora, nesse mês de janeiro, já vá pra pré-temporada lá na Flórida, nos Estados Unidos, mas tá difícil, o Porto tá fazendo aquele jogo duro, aquela negociação emperrada. O São Paulo já ofereceu, inclusive, mandar para lá o Moreira, que tem passaporte português, que é cidadão português, mas o Porto quer envolver aí uma compensação financeira, então a negociação tá difícil. Até por isso o São Paulo tá atuando em outra frente também, que é com Enzo Dias, jogador argentino de 29 anos, que está lá no River Plate, atuou em algumas partidas nas duas últimas temporadas pelo clube argentino, mas é bem verdade, vem de uma lesão muscular, não atua desde novembro. O São Paulo está tentando a negociação desse jogador. Essa negociação está um pouquinho mais adiantada, seria por empréstimo de 1 ano. Em dado momento, essa negociação aí com Enzo Dias, inclusive, estava atrelada à ida do Galopo lá para o River Plate, mas agora são duas negociações completamente desconectadas. Inclusive, o Galopo já apareceu lá na Argentina com uniforme de treino, de viagem do River Plate, então ele já é jogador do River, o Galopo, e o Enzo Dias está ali, 99% quase jogador do São Paulo já. Inclusive o Galopo vai para lá para o River vai dar um dinheiro para o São Paulo, vai pagar pelo empréstimo do Juliano Galopo, que tem contrato com o São Paulo até 2027, inclusive o River vai pagar os vencimentos do Galopo, então o Galopo já é atleta do River Plate. O Marcelo Galhardo, que é o treinador lá do River, entrou em contato para conversar com o Galopo, para convencer o Galopo a ir para a Argentina. Ele não queria num primeiro momento, queria ir para a Europa ou continuar aqui no São Paulo, mas aqui no São Paulo está sem espaço, então vai atuar lá no futebol da Argentina. Quando o São Paulo contratou ele junto ao Banfield, gastou aí 32 milhões de reais, uma baita quantia, então o São Paulo agora passa o Galopo para lá. Vamos ver se ele consegue render. Em 2023 ele foi muito bem aqui no São Paulo, chegou a ser artilheiro do Tricolor em dado momento da temporada e agora vai continuar com o seu futebol lá no River Plate. Daqui a pouquinho eu volto, porque o São Paulo, como eu disse, está movimentando demais esse mercado da bola aí. Tem jogador que já saiu também do São Paulo, jogador importante, que fez gol de título, mas isso é assunto para daqui a pouquinho, porque o negócio tá movimentado, hein, Marina? Devolvo para vocês poderem comentar essas negociações aí, Galopo, Enzo Dias, o Wendel, toda essa situação. São Paulo que se reapresenta na próxima quarta-feira no CCT da Barra Funda e viaja lá para a terra do Tio Sam, para os Estados Unidos, para a pré-temporada. Daqui a pouquinho eu volto. Valeu, Zé, pelas informações. Segura aí então, hein, que eu quero saber. Mas vamos lá, então são 3 notícias que o Zé Paes trouxe pra gente. Vamos começar com o Wendel. E aí, gente? Miller? Olha, Marina, o Wendel é um bom jogador, né? Tanto é que ele está na Europa. O Flamengo também tinha interesse nele, Fluminense. E agora o São Paulo, né? Se fez um pré-contrato mesmo. É um bom jogador, o São Paulo precisa, né, dessa posição. Só que tem um detalhe que eu não gosto, que é ele vir só no meio do ano, né? O São Paulo precisa urgentemente de um lateral esquerdo, né? Porque o Wellington saiu e só tem o Patrick e o Moreira, né? Então, o Zubeldia não gosta desses 2 jogadores. Então, acho que o São Paulo precisa de um lateral esquerdo de imediato, independente do Wendel, que é um bom jogador. É que pode acontecer agora na transação do Galopo, né? O Galopo indo para o River, o Enzo, que é lateral esquerdo do River Plate, viria para o São Paulo. Isso aí está praticamente encaminhado, né? Então o Enzo chegando, já é um jogador que vinha atuando pelo River Plate, então já pode suprir essa carência do São Paulo, que realmente é a lateral esquerda. Como o Miller falou, o Zubeldia tenta colocar o Patrick Lanza porque é o que ele tem também, na verdade, né? Não tem muitas alternativas. O Wellington foi embora,
Tinha antigamente o Reinaldo, que foi uma eternidade, o dono da posição. Que foi anunciado também aí, né, hoje, pelo Mirassol. Isso, mas jogar no Mirassol, né? Quer dizer, não dava nem para trazer o Reinaldo de volta mais. Já passou o tempo dele em relação a clubes desse tamanho, eu imagino. Mas, em relação à lateral esquerda do São Paulo, o Enzo do River Plate, Enzo Lopes, se não me engano. Enzo Dias, desculpa. O Enzo Dias vai dar conta do recado aí. Em Xará, Marina, eu acho que o São Paulo errou em que sentido? O Wellington, todo mundo já sabia que ele ia embora. Há 6 meses antes de acabar o Campeonato Brasileiro ano passado. Demorou para ir atrás de alguma coisa, né? Exatamente. O São Paulo ficou 6 meses para contratar o Wendel e o outro lateral esquerdo. Acho que isso atrapalha também o planejamento do treinador, né? Que já está, né, lá em Orlando, né? Nos Estados Unidos. E o lateral esquerdo chega de imediato, tem que jogar, não faz bem a pré-temporada, aí acaba se machucando, quer dizer, prejudica não só o jogador, mas também o planejamento da comissão técnica. E falando em planejamento, vocês acham que essa viagem para os Estados Unidos aí para essa pré-temporada, disputar, enfim, como ela interfere numa disputa de campeonato paulista para você? Acho que como caça-níquel é a única explicação. O caça-níquel é a única explicação, né, para você interromper uma preparação que poderia ser bem feita aqui em São Paulo, por exemplo, nas suas instalações. Viajar é legal para os jogadores, assim, para ver um outro ambiente, confraternizar com outras pessoas, de repente fazer um networking entre atletas, mas pensando em planejamento, em preparação para uma temporada tão difícil, que começa tão cedo, né? O São Paulo, por exemplo, não vai jogar dia 15 porque está nos Estados Unidos, não vai participar da primeira rodada, mas depois vai jogar na frente, vai acumular, vai começar aquela coisa de jogo acumulado, já estão cansados em fevereiro, quer dizer, toda aquela conversa. Sim. Acontece, né? Eu particularmente não gosto muito, pensando no time, desse tipo de viagem, mas para o clube é interessante por outros aspectos, inclusive para mostrar o nome do clube lá fora, né, também. Esse que é o problema, né, Marina? Né? Para o clube, financeiramente, pode ser bom. Mas para o time é ruim, porque o jogador não faz uma pré-temporada. Para você ter uma ideia, o São Paulo vai jogar lá, depois viaja o Banguzinho, que é o time reserva, para jogar o Campeonato Paulista. Sim. E eles vão ficar lá, para permanecer lá o time titular, fazendo a tal da pré-temporada, que, sem dúvida nenhuma, prejudica para a sequência. O Zubeldia, ele vai ver se chega a tempo para comandar o time em Ribeirão Preto no Campeonato Paulista. Não virar o auxiliar. Então, o auxiliar vai, mas... Do Equador, aquele... Pois é, mas assim, você percebe, por conta de uma situação de marketing ou financeira, o treinador não pode estar presente num jogo oficial. Com certeza, né? Vai prejudicar o São Paulo. Claro, é ruim. A pré-temporada importantíssimo. É o pavimento, né? É o tudo do jogador. Ele precisa dessa pré-temporada. E sem dúvida nenhuma, o São Paulo não vai. Os jogadores não vão fazer bem essa pré-temporada. E como o Xará disse, né? A temporada é muito difícil, né? Tem Libertadores, quer dizer, sem a pré-temporada, o jogador fica prejudicado. A única coisa que teria que ver, no caso do Wendel, ele assinou um pré-contrato para, em tese, vir no meio do ano. Sim. Só que assim, de repente, o próprio clube lá pode facilitar uma saída antecipada, porque já sabe que ele não vai ficar, já assinou pré-contrato com outro time, ele pode, entre aspas, dar uma acomodada ou tirada de pé, enfim. De repente, se o São Paulo for mais astuto aí, for mais incisivo nessas tratativas, além de ele ter assinado um pré-contrato, de repente pode negociar uma antecipação dessa Mas é isso que o São Paulo pretende. Então, mas tem que fazer isso. Tá tentando São Paulo já, está insistindo nisso, né? Que é justo, né? Insistindo para que o Wendel venha de imediato. Nem que dê uma compensação de alguma forma para o time lá. Agora, Marina, para terminar minha fala, o Galopo foi a pior contratação do São Paulo. Ia perguntar justamente do Galopo agora, que a gente falou dos laterais, né? A pior contratação. Ele custou 40 milhões. E o São Paulo pagou à vista os 40 milhões. Eu só acho que ele foi pouco usado, Xará. Entendeu? Eu acho que ele foi a pior contratação, porque ele não vale nem 5 milhões, que dirá 40. Eita. Mas será que deixaram ele mostrar que vale ou não vale? Não. Olha só, ano passado, no Paulistão, Xará, você lembra muito bem, o Zubeldia prestigiou ele, deu moral para ele. Ele jogou vários jogos, inclusive no Morumbi fez gol. Quer dizer, mas na sequência dos jogos, a torcida começou a vaiá-lo, porque ele começou a jogar mal, não estava na dinâmica, no ritmo do time. O Zubeldia tirou ele e depois, Marina, nunca mais, no ano passado, não jogou mais na temporada. Buffon, Rodrigo Nestor, ele que agora vai lá para o Bahia por empréstimo, né, de uma temporada. O Bahia vai pagar aí para o São Paulo pouco mais de 9 milhões de reais, 9 milhões e meio de reais para contar com o Rodrigo Nestor por uma temporada. E aí, se o Rodrigo Nestor atingir algumas metas lá
pré-estabelecidas no contrato, então o Bahia tem que comprar o Rodrigo Nestor junto ao São Paulo, pagando aí cerca de 30 milhões de reais. Essa informação foi trazida primeiro pelo meu querido amigo Eduardo Afonso, lá dos canais ESPN, e a gente conseguiu confirmar essa informação de que o Rodrigo Nestor realmente está indo lá para o Bahia. É um desejo do técnico Rogério Ceni, que trabalhou com ele no São Paulo. O Rodrigo Nestor não vinha atuando muito nos últimos meses, digamos assim, até na última temporada de 2024 com o professor Luiz Ubeldia. Ele foi bem lá em 2023, fez gol do título da Copa do Brasil, título inédito do São Paulo, mas no ano passado não jogou muito. Quem vai junto com o Rodrigo Nestor lá para o Bahia é o Michel Araújo, jogador uruguaio, e esse vai em definitivo. O Bahia vai pagar aí pouco mais de 17 milhões de reais para contar em definitivo com o Michel Araújo, então uma dupla importante saindo do São Paulo. O Michel Araújo chegou a fazer às vezes de lateral esquerdo na última temporada, né? O São Paulo com o Wellington ali naquela função, apenas o Wellington, o Patrick da base de vez em quando jogando também. O Michel Araújo ganhou muita oportunidade na lateral esquerda, mas está indo lá para o Bahia para essa temporada de 2025, indo em definitivo o Michel Araújo. Devolvo para vocês aí, para vocês comentarem todas essas situações. Beijo grande e até amanhã, minha querida. Valeu, Zé. Boa noite para você. Obrigada pelas informações. Rames, gente, nem tenho o que falar aqui, mas quero saber do Miller. Rodrigo Nestor, Michel Araújo saindo do São Paulo. O que você acha dessa transferência? É uma transição, um processo natural no meio do futebol. O Rodrigo Nestor vinha de contusão. Depois que ele voltou da contusão, ele não voltou a ter uma dinâmica como ele teve quando o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. Perdeu espaço no time, né? E foi pro Bahia, assim como o Michel Araújo. O Michel Araújo é diferente. Ele nunca foi titular do São Paulo absoluto. Ele sempre entrava para quebrar galho, era uma espécie de um jolly, um coringa. Jogava lateral esquerda, ponta esquerda, volante, quer dizer, então são dois jogadores que não vão fazer falta nesse sentido, porque não eram mais titulares, né? E eu acho que isso como eu falei, é um processo normal dentro do futebol. O São Paulo precisa enxugar o elenco, sim. Tem 30 jogadores lá, pô. Enxugar o elenco para vir outras boas contratações. E o São Paulo precisa contratar. Esse ano é um ano difícil para o São Paulo. Libertadores, Copa do Brasil, Para você ter que contratar em quais posições, Miller? Além da lateral esquerda? Lateral direito. Tá. E de um meia. Aquele meia que todo mundo quer. Por que não vai pegar o Alan Patrick do Inter? Vai lá, faz uma loucura boa, né? E pega o Alan Patrick. Esse jogador, assim como o Flamengo tem, o Palmeiras tem, muitos times como o São Paulo não tem. O Nestor, para mim, é um paralelo com o Gabriel Menino, assim, sabe? Um jogador formado na base, foi campeão. O Nestor, inclusive, fez gol de título, né? Como o Gabriel Menino também fez. Só que chegou um momento que, por uma razão ou outra, né, comparando os dois, a gente não vê mais espaço para eles aparecerem como protagonistas, como jogadores muito úteis como já foram. Então o Nestor realmente perdeu esse espaço no São Paulo, e para ele, para o São Paulo e para quem pegá-lo, é bom para todo mundo e vai ser bom para o Bahia também, que é um jogador de qualidade. Ninguém está falando de um perna de pau. Sim. O Nestor é um jogador que tem qualidade, mas que no São Paulo já não dava mais. Foi a contusão. A contusão atrapalhou. Até porque ele era titular com o Zibodia. Quando ele machuca, o jogador machucou, um abraço. Difícil. Complicado. Eu quero que você deixe a sua opinião sobre o Wendel e sobre o Dias. Realmente, como o Miller disse, é uma pena o Wendel não poder vir agora, porém, não está descartado a vinda do Wendel de imediato, ok? O Wendel, eu já venho falando isso, mas sei lá, umas 3 semanas atrás eu já venho falando, o Wendel é jogador do São Paulo, é questão de tempo. E agora tá sanado, o Wendel, ele realmente é jogador do São Paulo. A grande questão é a vinda dele. O São Paulo, cara, a grande questão é que o São Paulo não quer gastar dinheiro com o Wendel se ele vai vir de graça no meio do ano, principalmente com a chegada do Enzo. Principalmente com a chegada do Enzo Dias. Vou chamar ele de Dias. Se o Dias chegar e jogar extremamente mal, algo que eu duvido, porque tem um cara no YouTube, eu até falei isso no vídeo mais cedo, Josa Novales, ele é um amplo conhecedor do futebol sul-americano. Ele disse que esse Enzo Dias é um cara que, assim, por mais que tenha jogado só na Argentina, é um lateral decente, um cara extremamente decente. Dificilmente ele vai ser uma grande decepção. Tem muita gente que fala o Enzo é fraco, não sei o quê. O grande problema do Enzo é físico. É lesões e não nível de jogo.
não tô aqui dizendo que ele é um lateral brilhante, que ele é o suprassumo da lateral esquerda. Não, mas ele é um lateral decente. O Igor Vinícius para você é um lateral decente? Ao que tudo indica, o Enzo é melhor que o Igor Vinícius. Ao que tudo indica, os números do Enzo Dias, os números de aproveitamento de cruzamentos, de chances criadas do Dias são ótimos. No vídeo do Josa Novales, ele traz os níveis de aproveitamento e de chances criadas. Cara, ele é um ótimo passador, ele não é aquele lateral que chega no fundo. O Wellington, por exemplo, ele chegava no fundo e não conseguia jogar a bola na área. Ou a bola cruzava, a bola batia no zagueiro, ou a bola ia direto para fora, ou a bola ia no goleiro, ou a bola passava. O Wellington não acertava o cruzamento. O Enzo Dias, ele tem um aproveitamento de bolas alçadas na área. E quando esse aproveitamento, o dado dele é de quando a bola chega na cabeça do atacante, quando a bola chega aos pés do atacante. Esse nível de aproveitamento dele é altíssimo. Então, isso significa que ele é um cara que tem sim... E o Josa falou que o forte dele nem é tanto atacar. Que ele é um ótimo lateral defensivamente. Mas quando vai ao ataque, não é aquele cara que mata a jogada. A jogada não vai chegar do lado dele e morrer ali. Então, fiquem atentos a esse Enzo Dias. Muita gente falando muita coisa do Enzo. O cara é horrível, o cara é um grosso, o cara é um... Não é assim. Tem muita gente que fala muita besteira sem ver o jogador, sem ver os números do jogador. Lógico, o Wendel é muito melhor que ele. Sim, o Wendel é muito melhor que ele. Por isso que o Enzo estava na reserva do River Plate e o Wendel estava na reserva do Porto. 2 laterais de reserva, mas o nível é diferente. Então, assim, o Enzo Dias não é um lateral horrível. Ele é alguém que vai, sim, dar conta de suprir a falta que o Wellington vai fazer na lateral esquerda. Se é que ele vai fazer alguma falta. Porque o Wellington era incrível que ele conseguia ultrapassar o marcador, conseguia levar vantagem no X1, mas não conseguia jogar a bola dentro da área. Isso é uma coisa que me leva à loucura. Outra coisa que não foi falado no vídeo, mas o Natanael do Curitiba está praticamente fechado com o São Paulo também. Então o São Paulo vai ter o Enzo agora, tá trabalhando para a chegada do Wendel do Porto, e a grande questão do Wendel é assim, o Porto vai ficar pagando o Wendel, com o Wendel com contrato pré-assinado, o Wendel sem jogar, que o Wendel não vai jogar mais lá. O Wendel ele já era reserva do Porto e o Porto contratou um novo lateral esquerdo. Então, se o Porto não liberar o Wendel agora, é mais por birra, porque o São Paulo assinou um pré-contrato. Entendeu? Aí vai entrar na mesma novela do Thiago Mendes. O Thiago Mendes também, ele já é jogador do São Paulo. Thiago Mendes, staff do Thiago Mendes e São Paulo já tem um acordo. A grande questão agora é Thiago Mendes e Al Rayyan. O time do Al Rayyan agora. Entendeu? O Al Rayyan quer que o Thiago Mendes abra mão de coisas que ele tem para receber e o Thiago Mendes não quer abrir, então vai ficar nessa. Você não quer abrir mão, então você fica aí, não joga e no meio do ano você vai. É a mesma coisa do Wendel. Agora depende tudo dos clubes. O São Paulo tá num sistema de negociação que ele se acerta com o jogador e o jogador se acerta com o clube. Mais ou menos essa tá sendo o nível de atuação do São Paulo no mercado da bola essa temporada. E o Wendel, sim, é um cara que aí sim chega para resolver. Esse menino do Curitiba, o Natanael, é um menino jovem, 22 anos, que tem futuro, pode ser um moleque que se valorize para o São Paulo vendê-lo futuramente, né? É um menino que tem capacidade para isso. E chega sim para brigar por titularidade com o Igor Vinícius na lateral direita. Então o São Paulo está se reforçando e eu vivia falando aqui. O São Paulo ele é um time decente, é um time competitivo. O grande problema do São Paulo eram as laterais e o meio de campo. O São Paulo passou fome no ano passado sem um meio de campo decente. A gente sabe que o Luciano não é um meio de campo, apesar da camisa 10 estar nas costas dele, isso é um pecado mortal. O Luciano tá com a camisa 10. O Luciano ele é um segundo atacante, ele como segundo atacante é excelente, os níveis de aproveitamento do Luciano como segundo atacante são muito bons, mas o que o Luciano entrega como meio atacante é uma piada. Por isso que, ao que tudo indica, o Zubeldia vai mudar o sistema de jogo. Ele vai atuar, vai trazer o Lucas para jogar de meia mesmo, o Lucas de meia direita, o Oscar de meia esquerda e voltar o Luciano para a posição de origem.
Luciano de segundo atacante e o Calleri de centroavante. Né, o Luciano que jogou de segundo atacante com o Brenner, com o Pablo, com o próprio Calleri no início da era Rogério Ceni. Luciano fez dupla de ataque naquela campanha do vice da Copa Sul-Americana. Então, assim, o time vai se encaixar. O Zubeldia vai fazer mudanças nesse time. O Luciano vai jogar no lugar que ele melhor pode render, vamos dizer assim. E a falta de laterais, o São Paulo tá resolvendo. Eu, particularmente, assim como alguns inscritos que deixam nos comentários aí, eu não gostaria disso. Eu acho que o Zubeldia deveria manter o Oscar de 10, tirar o Luciano e colocar Ferreirinha do lado e Lucas Moura do outro. Mas a gente sabe que o Zubeldia é apaixonado do Luciano. Não sei o que o Luciano deve ter emprestado dinheiro a juros pro Zubeldia. Provavelmente. E aqui não é nada contra o Luciano, tô falando só, o Luciano tem 18 gols na temporada, tudo bem, o Calleri tem 14, o Lucas tem 14, 4 gols a menos. 4 gols não é tanta diferença assim, não é como se o Luciano tivesse 20 e o restante tivesse 11. Também não é assim. Além do mais, o Calleri tem mais assistências que o Luciano, o Lucas tem mais assistências que o Luciano, o André Silva tem mais assistências que o Luciano. O Igor Vinícius tem mais assistências que o Luciano. E o cara atuava de 10. Mas ele não é segundo atacante. Mas ele estava atuando de meia. Essa é a grande questão. O São Paulo, a temporada de 2024, o São Paulo precisava muito mais de um meia do que de um atacante. E é por isso que o São Paulo, em muitos jogos, literalmente passou fome. Porque não tinha quem criasse. Tudo ficava nas costas do Lucas. Principalmente com a lesão do Ferreirinha. A lesão do Ferreirinha, assim, sobrecarregou demais o Lucas Moura. Tudo ficava nas costas do Lucas. O Lucas tinha que correr, o Lucas tinha que driblar, o Lucas tinha que criar. E em jogos que o São Paulo precisava de criação, o Luciano simplesmente sumia. Em jogos que o time conseguia criar, pro Luciano e pro Calleri finalizar, tava ótimo. O Luciano jogava muita bola, finalizava, criava e tal. Mas em jogos que o time precisava que o Luciano criasse, aí era aquele Deus nos acuda. Então esse problema foi resolvido, os problemas das laterais foram resolvidos. A gente tá vendo, o São Paulo liberou 200 atletas, o que vai fazer? Gente, o São Paulo não liberou nenhum suprassumo. Liberou o Nestor, que praticamente não jogava, liberou o Rato, que já estava sendo reserva, liberou jogadores que vendeu. Cara, o São Paulo emprestou o Nestor com metas ridiculamente baixas e vai vender o Nestor por 30 milhões. 30 milhões no Rodrigo Nestor. No ano que vem agora. As metas do Rodrigo Nestor são baixíssimas. Baixíssimas. Antes do meio do ano, o Rodrigo Nestor já deve ter batido as metas. E aí o Bahia vai ter a obrigação de pagar 30 milhões no Rodrigo Nestor. O Michel Araújo foi vendido por 17 milhões. O Michel Araújo. Tudo bem, o Michel Araújo, ele era desses nomes que saíram, provavelmente ele era o mais aproveitado. Ele jogava tanto de meia esquerda como de lateral esquerda. Mas ele foi vendido por 17 milhões. Tá ruim o São Paulo fazer negócio desses caras? O Rodrigo Nestor vai render 30. O Rato, o Vitória pagou 5 milhões no Wellington Rato. E o Michel Araújo, 17? Cara, sinceramente não tá ruim. O São Paulo vai abrir espaço pra molecada da base subir. A gente tem o Hugo, tem o Negruti, a gente tem o Rian Francisco, tem muita molecada que vai subir. Molecada que... Cara, esse ano vai ser um ano de início de reconstrução de São Paulo. E pra mim, por mais que a diretoria tenha pecado aqui ou ali, pra mim tá tomando as decisões corretas. Liberando, abrindo folha, dando espaço pra molecada da base e trazendo contratações pontuais, contratações que resolvam. O Wendel vai resolver na lateral esquerda, o Oscar vai resolver no meio. O São Paulo não precisa de zagueiro, o São Paulo não precisa de atacante, o São Paulo não precisa de volante. E o Natanael para chegar para brigar pela titularidade, ou pelo menos dar uma, vamos dizer assim, uma briga mesmo, sabe, nivelar o nível na lateral direita. Eu quero que você deixe a sua opinião, deixe seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu!